Ministro, nós temos um problema no Supremo Tribunal Federal? Nós temos um problema no STF? Eu acho que a questão não se me permite já avançar na resposta, não é um problema no Supremo Tribunal Federal. É uma ausência de regras na prestação jurisdicional do Estado brasileiro, no que diz respeito ao magistrado, né? Eu acho que essas regras de contenção de limites, elas são necessárias para o próprio juiz se balizar. Claro. Porque todos nós na vida estamos sujeitos às condições das mais diversas. Eu já ocupei cargos públicos, muitas vezes acontece de você estar lá na festa de um cidadão e mal sabe que vai estourar um problema com esse cidadão, a tua competência. Talvez ele saiba, eu não sabia. Tá? Então tem todo um conjunto de situações que eu acho que exige uma maior precisão de regras para que não se paire qualquer dúvida em relação a nada na prestação jurisdicional. Isso vale para desembargadores, vale para o juiz de primeira instância, vale para os tribunais regionais, para o Tribunal Eleitoral e para o Supremo Tribunal Federal. Claro. Então, a definição de uma nova lei orgânica da magistratura que balize o comportamento de magistrados já passou da hora de ser feito. Porque caso isso não aconteça, vão ter sempre situações individuais discutidas e algumas até justas, outras injustas, né? Poxa, o ministro pegou lá uma carona com um avião de um empresário. Isto pode ou não pode? Pode, mas depois se cai com ele. Ele vai dizer, bom, você não tem nada, não tem nenhuma relação de promiscuidade com ele, então ele não se considera suspeito. Isso tudo é um problema que está colocado no Poder Judiciário como um todo. Tem sido frequente. E isso, se não for resolvido, desacredita aos olhos da população a imagem do magistrado. Então, há que se ter muita coragem para discutir, inclusive a própria magistratura, as novas regras que balizam o exercício da função jurisdicional do Estado. Ministro, então deixa eu lhe pedir, eu não estou perguntando só para o jurista, não, eu estou perguntando para o político também, ou pelo menos para aquele Cardoso que já teve uma atividade política e que tem uma sensibilidade que os jogos são diferentes e as questões com as quais você tem que se preocupar são distintas quando você é um juiz ou um advogado ou quando você é um político. Afinal de contas, aparência é importante. Qual o ponto que eu estou chegando aqui? A gente fez uma coisa esse ano que é inédita na história brasileira. A Justiça brasileira, o mais alto tribunal brasileiro, condenou generais de 4 estrelas, um ex-comandante da Marinha, um ex-presidente da República, por uma tentativa de golpe militar. Toda a investigação da Polícia Federal foi apresentada ao Brasil, a gente conhece todos os indícios, a gente entende que a tentativa de golpe houve, que a pressão pelo ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o alto comando do Exército houve, a gente entende tudo isso. Só que, evidentemente, existe um naco de nós brasileiros, 10, 15, 20% de nós brasileiros, que tem o ex-presidente Bolsonaro em alta conta e acham que existe uma perseguição a ele. Muito dessa condenação se sustenta, evidentemente, pela credibilidade do Supremo Tribunal Federal. E a minha impressão francamente, simultaneamente, a decisão do ministro Toffoli de botar em segredo absoluto a investigação, que é uma investigação importante, o processo a respeito do Banco Master, por uma desculpa bem mal sustentada. E, simultaneamente, a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes de dificultar ao máximo a tentativa de um processo de impeachment para senadores, para ministros do Supremo, ataca justamente a credibilidade do Supremo. E, tudo bem, já estão perdidos aqueles 20% dos brasileiros que são bolsonaristas puro sangue. O problema é que se você vai aumentando a quantidade de gente na sociedade brasileira que começa a olhar com desconfiança para o Supremo e começa a considerar que o Supremo é um terceiro poder igualmente político, tanto quanto legislativo e executivo, a própria democracia se fragiliza. O senhor não tem essa impressão? Só para ilustrar, perdão, ministro.
só para ilustrar o que o Pedro está falando, já era uma pergunta que já tinha aparecido aqui no nosso chat, mas num tom absolutamente irônico, né? Por exemplo, a nossa audiência aqui, o nosso espectador que assina King of Monaco, diz, nossa, logo o STF, defensor da democracia, meu Deus. Então, todo esse trabalho que foi feito até agora tem esse risco mesmo de ser mal visto, né? Por situações como essa. É isso que tem que ser evitado. E acho que é nessa perspectiva que o conjunto da magistratura tem que ter uma reflexão a respeito. A primeira parte da tua pergunta, eu acho que eu chego a dar uma resposta que é essa das regras gerais para o exercício do magistrado. Né? Por quê? Porque eu não posso... E mais, mesmo com essas regras, você pode ter situações das mais inusitadas. Eu dou um exemplo para vocês do que eu nunca tinha acontecido. Eu sempre fui muito cauteloso nessas coisas quando exercia função pública, né? E eu me lembro que eu estava com a minha filha e com o então namorado dela comemorando em Foz do Iguaçu o meu aniversário. E eu falei, poxa, onde é que eu posso ir num restaurante aqui? Ele falou, olha, lá do lado do Paraguai tem um restaurante bacana, tal. Isso, o segurança está acompanhando a gente da Polícia Federal, eu vou lá ver, tal, e vou reservar para o senhor. Eu falei, não, muito obrigado, você faz essa gentileza para mim, porque eu não tenho que passar lá pro lado do Paraguai, etc. Quando eu chego no restaurante, tinham armado uma festa surpresa para mim. E o problema é que a festa surpresa, eu me surpreendo com os convidados. Tinha gente ali que o ministro da Justiça não poderia estar na mesma mesa. E eu fiquei... Quando eu percebi quem eram as pessoas, eu não sabia se eu saía pela janela, mas eu fui pego de surpresa. Claro? Então, ou seja, mesmo que tivesse uma regra, o senhor não pode jantar com certas pessoas, né? Às vezes acontece e ninguém vai acreditar na tua palavra. Isso é da vida, são os ônus da vida política. Agora, faltam regras na magistratura. Realmente faltam regras, acho que isso precisa ser uma discussão coletiva. Outra coisa, e aí vem a segunda parte da pergunta, que eu queria fazer uma reflexão, que é o papel do Supremo na perspectiva da defesa da democracia. Isso não é de hoje que é discutido, né? Já há muitos anos, com a criação do Estado de Direito Democrático e Social, depois da Segunda Guerra Mundial, mas já antecedido pelo perfil do Poder Judiciário dos Estados Unidos da América, se entende que o Judiciário é o guardião da Constituição, está consolidado. E aí surgiu uma dúvida, que surge inclusive quando nós tínhamos lá Adolf Hitler no poder da Alemanha. Isso que é mais interessante. Porque havia o braço direito de Hitler, Goebbels, chegava a dizer algo mais ou menos assim, que a democracia é uma piada, porque é o único sistema que permite que alguém que quer destruí-la possa chegar ao poder através das suas regras. Claro? Isso levou os juristas da época uma formulação, um grande jurista alemão chamado Karl Lowenstein, que desenvolveu a ideia da democracia militante, dizendo que o judiciário, no limite das interpretações possíveis, tem que evitar o comprometimento democrático. Claro? Isto é real. Ou seja, aqueles que querem imaginar que situações da democracia devem ser tratadas diante de uma situação em que ela está prestes a ser suprimida ou violentada, tomam um equívoco, porque se até as próprias pessoas têm direito à legítima defesa, a democracia também tem. E o judiciário é o guardião da Constituição. Bom, feito esse pressuposto, analiso a questão do ministro Gilmar. O grande problema quando você vive em fases de turbulência é exatamente saber a medida das situações. Se você me perguntar, você concorda com a interpretação do ministro Gilmar? Eu diria, não concordo. Mas eu entendo o raciocínio dele na ótica do respeito à democracia. É sabido que se quer tirar ministro do Supremo Tribunal Federal por razões, a meu ver, que não qualificam casos de impeachment. Claro, nós sabemos que as representações que foram feitas, posso ter lá uma ou outra ressalva, eram sempre um ariete político, uma forma de ataque àqueles que estavam defendendo a democracia. Muito bem. É sabido que hoje há uma estratégia de setores que não querem a democracia de ganhar postos no Senado para abrir processo de impeachment sem fundamento nenhum. Claro? E o ministro Gilmar, então, fazendo essa leitura, que não é, a meu ver, a leitura que eu teria da lei, repito isto, agiu com uma fundamentação bastante consistente nessa perspectiva. Muito bem. Perguntariam vocês, mas e você, se fosse magistrado, o que você faria? Eu talvez não decidisse como Gilmar, eu tomaria uma outra decisão que o Supremo, a meu ver, errou no passado e que teria que rever. Quando houve o impeachment de Dilma Rousseff, claro,
Eu, como advogado de Dilma, sustentei que podia ser visto o desvio de poder do ato que inicia. Eduardo Cunha havia começado o processo de impeachment com uma vingança. Então, eu impetrei o mandato de segurança dizendo que isto feria de morte este ato, que tinha que ter motivo consistente para um processo de impeachment. E que isso não era uma questão de mérito político, isso era uma questão... Nós não estávamos no parlamentarismo, onde o mérito político afasta governos quando perde a maioria. Não, isso precisava ser visto. E essa minha posição, de fato, colide com autores tradicionais, dentro com Paulo Grossato, mas muito adequada aos autores atuais. Ocorre que o Supremo não entendeu assim. O Supremo entendeu que não podia analisar o desvio de poder de Eduardo Cunha. O Supremo entendeu que não podia analisar a ocorrência dos motivos do impeachment, mesmo sem qualquer consideração política, só jurídica. E eu chego, inclusive, a dizer, bato na boca, eu falo o seguinte: se o Supremo entender assim, amanhã ou depois, se alguém pedir um impeachment de ministro do Supremo, como é que os senhores decidirão? Basta pedir o impeachment do ministro Supremo por delito de opinião e será aberto o processo sem que o próprio Supremo analise os pressupostos de legalidade desse processo? E o Supremo entendeu que não, e não podia rever o processo de impeachment. Ou seja, eu não preciso dessa interpretação para defender a democracia em patamares adequados dentro do Estado de Direito. Basta eu dizer que desvio de poder eu não aceito, que para ter processo de impeachment tem que ter motivo consistente. Era só isso, mas o Supremo se amarrou um pouquinho naquela decisão anterior e talvez tenha alguma dificuldade de dizer que lá não vale, agora vale. Eu acho que melhor seria que o Supremo revisse essa decisão e se amanhã ou depois o Senado abrir um processo de impeachment com desvio de poder, que se mostre publicamente que é desvio de poder, que não havia situação delituosa e que se encerre impeachment. Mas não foi o caminho que o ministro Gilmar seguiu e eu respeito imensamente e entendo suas razões, embora não seria aquele que eu seguiria. Eu entendo perfeitamente seu argumento. Talvez muitos na nossa audiência não lembrem. O deputado, então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, em 2016, ele abriu o processo de impeachment quando deputados do PT não votaram dentro da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados. É um processo a respeito dele. Quer dizer, no momento que ele sentiu que o PT não tinha cumprido um acordo que ele dizia que havia, ele decidiu que a vingança dele era abrir um processo. Já que estão abrindo um processo contra mim, vou abrir o processo de impeachment contra a presidente Dilma. Eu entendo perfeitamente seu argumento, ministro. O que me incomoda... E eu arguí nisso, dizendo que era ilegal, sim, ou seja, que não podia ter sido feito. Mas o Supremo disse, não posso apreciar. Eu compreendo perfeitamente o argumento, eu só estou aqui amarrando para lembrar as pessoas a que especificamente o senhor estava se referindo. Mas eu vou lhe dizer o que é o meu incômodo nessa situação. Eu, em particular, entendo o impeachment como aquele processo inventado pelo Alexander Hamilton lá atrás, na década de 1790, em que ele propunha um processo de impeachment no qual, no fim das contas, Câmara e Senado, principalmente Senado, por maioria de 2/3, poderiam, já que são representantes das correntes de opinião da sociedade, ir lá e tirar alguém que tivesse sido eleito pelo voto. Essa mais ou menos é a descrição do... Se entra alguém que está gerando muita confusão, que traz muita insatisfação na sociedade, a maneira de você interromper uma crise dentro do sistema presidencialista seria essa: 2/3 do Senado é maioria para isso. Em que ponto eu quero chegar? Eu concordo que a maneira como o processo da presidente Dilma foi aberto foi ilegítima ali na ponta do Eduardo Cunha. Eu concordo em absoluto. Agora, o que essa parte mais radical da direita está se propondo a fazer numa eleição em que vamos reeleger 2/3 do Senado, eles querem fazer campanha especificamente para nos deem maioria para fazer o impeachment de ministros do Supremo. Se por um acaso... primeiro, a minha impressão é que toda a oposição democrática, e não só a esquerda, me parece que simplesmente desistiu de ir para a eleição e arguir, e fazer o contraponto, em falar, em conversar. Me parece, em grande parte, que existe uma desistência dessa peça que é tão importante dentro de uma democracia, que é convencer as pessoas.
construir argumentos contra. Não deveria ser difícil construir argumentos contra golpistas. E é uma minoria, mesmo dentre os eleitores de direita brasileiros, que consideram que Jair Bolsonaro deveria ter uma anistia. Em algumas pesquisas mostram que mais de 60% dos brasileiros são contra uma anistia do ex-presidente Jair Bolsonaro. Quer dizer, me parece que tudo que está acontecendo é uma movimentação em que simplesmente desistiu-se da própria democracia de ir para a campanha e falar: vocês não podem votar, pensem se é isso que vocês querem, se vocês querem eleger senadores com o objetivo de fazer o impeachment. Por que ministro, embora eu entenda e simpatize com o seu argumento, me parece que existe uma desistência da própria democracia nesse caso. Assino embaixo o que está dizendo, brilhante, faço minhas tuas palavras. Já imaginou ter um encontro intimista com ninguém menos que Fernanda Montenegro? No nosso novo documentário, Fernanda Montenegro, A Luz e o Mistério, a maior atriz do Brasil abre o coração e compartilha quase um século de memórias. Um filme emocionante, com histórias e confissões que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Para assistir agora mesmo, basta ser assinante do Meio Premium. Acesse o link na descrição, faz a sua assinatura e se junta a nós para celebrar a vida e a arte dela, que é a maior atriz do país, no streaming do Meio. Venha se encantar com esse presente de fim de ano.